O anjo enterrado na selva, a descoberta mais sombria do Vaticano. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O que você vai ouvir agora é o relato mais impactante de toda a vida de Sofia Morales, uma mulher que, por décadas, foi considerada uma das maiores especialistas em teologia e linguagens sagradas da América Latina. Mas há algo que seus colegas acadêmicos jamais conseguiram entender. Por que ela abandonou tudo tão repentinamente, no auge da carreira, e desapareceu do cenário intelectual sem dar nenhuma explicação? 40 anos depois, a verdade veio à tona. Uma verdade que, segundo ela, deveria ter sido enterrada para sempre. Eu me lembro exatamente do momento em que recebi a carta. Era uma manhã comum e eu estava organizando anotações para uma conferência sobre os escritos apócrifos de Nag Hammadi. A correspondência veio com um selo em relevo da Congregação para a Doutrina da Fé. Aquilo por si só já era extremamente incomum. Não era comum, nem mesmo entre acadêmicos do meu nível, receber contato direto daquele setor do Vaticano. O conteúdo era ainda mais enigmático. Uma convocação urgente, com poucas palavras e um pedido claro de discrição total. Não havia explicações, apenas uma data, um nome de contato e uma instrução quase simbólica. Confie na igreja. Na data marcada, fui buscada por um carro preto, sem placas, com vidros escurecidos. Os 2 homens que me acompanharam não usavam vestimentas eclesiásticas nem se identificaram de forma formal. Falaram apenas o necessário. A viagem durou horas. Saímos da cidade, seguimos por rodovias secundárias e depois por estradas de terra até adentrar uma floresta densa, onde havia uma espécie de instalação escondida. Não era um mosteiro, nem uma base militar comum. A estrutura era silenciosa, vigiada por homens armados. Ninguém sorria, ninguém se apresentava. O ar ali parecia pesado, como se algo muito antigo estivesse sendo mantido sob controle. Fui levada diretamente ao subsolo. A arquitetura era estreita, funcional, com corredores iluminados por luz branca artificial. As paredes apresentavam símbolos que reconheci apenas parcialmente. Algumas inscrições pareciam derivadas de línguas mortas, mas havia padrões que jamais havia visto antes. Ao chegar na Câmara Central, me deparei com uma visão que, até hoje, me custa descrever. Uma estrutura circular, envolta por sensores e dispositivos de precisão, abrigava uma entidade que, à primeira vista, lembrava os relatos clássicos de aparições angelicais. Mas havia algo errado. Muito errado. A criatura repousava imóvel, com asas dobradas como véu sobre o corpo. A pele era quase translúcida e os cabelos tinham um brilho que não parecia refletir a luz do ambiente, mas emanar dela. Não havia qualquer sinal de vida, exceto uma sensação de presença intensa. Quase como se o espaço ao redor se curvasse em torno daquele ser. Os equipamentos à volta não eram tecnológicos apenas. Havia arranjos simbólicos, círculos, inscrições cravadas no chão de basalto. Reconheci alguns padrões, mas o uso era diferente. Aquilo não era uma invocação. Era um selo de contenção. Um dos responsáveis pelo projeto, o padre Rafael, me explicou em particular que o ser não era exatamente um anjo, não no sentido tradicional. Ele o chamava de caído. Segundo ele, e segundo documentos que me foram mostrados com extrema reserva, tratava-se de uma entidade punida por ter tentado oferecer à humanidade um tipo de conhecimento que a Igreja considerava proibido. Não por maldade, mas por ultrapassar os limites do permitido. Essas informações batiam com fragmentos de textos que eu conhecia, mas que jamais imaginei que pudessem estar relacionados a algo real. Nos primeiros dias, meu trabalho era interpretar os símbolos ao redor da câmara. Havia inscrições em várias línguas, aramaico, grego, hebraico antigo e outras cuja origem era incerta. Constatei que as marcas não eram orações, eram advertências. Alguns trechos descreviam processos de aprisionamento espiritual, usados em tempos anteriores à Igreja como conhecemos hoje. Outros pareciam tentativas de racionalizar o incompreensível.
O que me deixou mais inquieta foi perceber que certos padrões estavam ali não para homenagear a criatura, mas para mantê-la isolada de qualquer forma de comunicação. Com o passar dos dias, o ambiente da instalação começou a mudar. Não houve nenhuma ocorrência sobrenatural explícita. Nada se movia sozinho. Mas havia uma tensão no ar que crescia. Os guardas se tornavam mais irritadiços. Discussões começaram a surgir em locais onde antes havia apenas silêncio profissional. Técnicos e estudiosos apresentavam sintomas semelhantes: dificuldade para dormir, lapsos de memória e uma sensação persistente de estarem sendo observados. Não era paranoia. Era como se a própria instalação estivesse reagindo à presença do que mantinham ali. Em uma das manhãs, notei que alguns dos símbolos nas pedras estavam diferentes. A mudança era mínima, quase imperceptível, mas real. Uma curvatura que não estava ali antes. Um entalhe um pouco mais fundo. Tive certeza de que aquilo não era desgaste natural. As inscrições estavam em basalto, uma rocha vulcânica resistente ao tempo e à erosão. Levei essa observação ao coordenador da missão. A resposta foi protocolar. Continue seu trabalho, mas mantenha cautela. Havia um medo não declarado no olhar dele, como se ele também soubesse que algo estava acontecendo, mas não pudesse admitir. Passei a evitar tocar os selos diretamente. Mesmo com luvas, sentia um leve formigamento nas mãos após analisar certas inscrições, como se uma corrente elétrica muito fraca percorresse meus dedos. Eu sabia que aquilo não fazia sentido físico, mas o incômodo era real. Rafael, cada vez mais tenso, me pediu para não comentar esses detalhes com os demais. Disse que qualquer sugestão de instabilidade emocional poderia ser usada como justificativa para me afastarem da missão. E eu entendia. O Vaticano não podia correr riscos. Apesar da tensão, continuei trabalhando. Minha curiosidade era mais forte do que o medo. Em uma madrugada, ao revisar traduções no alojamento, reparei que algumas frases, quando lidas em sequência, geravam uma sensação estranha. Não auditiva, mas interna, como uma reverberação no estômago. A repetição de certos fonemas parecia ativar algo, não nos ouvidos, mas dentro da mente. Era como se meu corpo tivesse memórias antigas, ancestrais, conectadas àquelas palavras esquecidas. Voltei à câmara central no dia seguinte e tentei, com muito cuidado, repetir silenciosamente algumas dessas sequências. Não houve resposta imediata, mas os equipamentos começaram a registrar pequenas falhas. Nada grandioso, apenas oscilações de frequência, desvios mínimos nos padrões eletromagnéticos que os técnicos inicialmente atribuíram a falhas nos sensores. No entanto, essas flutuações só ocorriam quando eu estava presente, e principalmente quando eu lia certas palavras. Comecei a anotar tudo meticulosamente. Evitava comentar com os demais, mas sabia que estava diante de algo que não era apenas simbólico. As palavras pareciam ativar uma frequência, um som que não se ouvia, mas que se sentia. Às vezes, eu saía da câmara com tontura, como se tivesse sido exposta a uma vibração intensa. Falei disso apenas com Rafael, que me olhava com um misto de fascínio e terror. Ele começou a me trazer documentos ainda mais antigos, escritos em pergaminhos escondidos nos arquivos da Ordem dos Exorcistas. Esses documentos falavam de linguagens criadas antes da queda. Palavras que não apenas comunicavam, mas alteravam. Que podiam transformar o ambiente, moldar pensamentos, abrir espaços entre mundos. Comecei a temer o que estava fazendo. Não porque duvidasse da experiência, mas porque cada nova descoberta me afastava mais da ideia de que aquilo era uma simples pesquisa acadêmica. Eu estava interagindo com algo que ultrapassava os limites da compreensão teológica. Não era só conhecimento, era interação. A entidade permanecia imóvel, mas o espaço ao redor mudava. Os sensores começaram a apresentar picos inesperados. Às vezes, luzes oscilavam quando eu me aproximava. Outras vezes, os próprios técnicos pediam que eu me afastasse. Começaram a desconfiar que eu poderia estar influenciando os distúrbios, mesmo que de forma inconsciente. Rafael me defendeu,
mas eu sabia que minha presença ali estava se tornando perigosa, para mim e para todos. No entanto, sem saber, eu já havia iniciado algo. Algumas das palavras que lia em sequência pareciam ter criado uma espécie de ponte. Os registros mostravam um padrão estranho de ressonância temporal no ambiente. Não um som comum. Era como se o espaço estivesse respondendo. Uma vibração sutil que não se ouvia, mas que o corpo sentia. O campo de contenção começou a apresentar pequenas falhas. No início, os técnicos ignoraram, chamaram de interferência. Mas com o tempo, os desvios se tornaram frequentes demais para serem acidentais. Foi aí que tudo começou a se desfazer. O primeiro colapso não foi visual, mas sensorial. Era como se o tempo, por um breve instante, tivesse hesitado. Um silêncio absoluto pairou sobre a câmara, e senti como se meus pensamentos tivessem sido puxados para fora do corpo. Não houve luz piscando, nem alarmes. Apenas uma ausência. Uma suspensão completa da realidade, como se o próprio ar tivesse deixado de circular. Quando recobrei a percepção, vi os olhos da entidade abertos. Eles não brilhavam, não queimavam. Apenas observavam, com uma tranquilidade que me perturbou mais do que qualquer expressão de fúria poderia causar. Ele não se moveu, não fez qualquer gesto, apenas falou. A voz não vinha da garganta. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, e as palavras, embora em uma língua antiga e extinta, foram compreendidas sem esforço. Eu fui punido por tentar salvar vocês. Aquilo não soava como uma justificativa. Era uma constatação. E naquele momento, compreendi o erro. Cada selo, cada símbolo, cada palavra traduzida, tudo havia sido posicionado para manter não só o corpo contido, mas também a linguagem. E eu, sem perceber, havia desfeito a chave linguística que mantinha aquele equilíbrio. Os guardas, ao redor, começaram a se comportar de forma estranha. Primeiro, o silêncio. Depois, murmúrios. Alguns caíram de joelhos. Outros choravam. Um, em específico, sussurrava uma oração em latim antigo que eu reconheci, mas nunca havia ouvido de forma tão sentida. O padre Rafael tentou manter a ordem, mas era evidente que o efeito da presença desperta da entidade não era apenas psicológico. Havia uma influência direta, como ondas de reverberação atingindo diferentes pessoas de diferentes formas. Eu própria tremia, mas não de medo. Era como se a presença dele amplificasse tudo o que eu acreditava estar enterrado dentro de mim. O Vaticano foi alertado imediatamente. O Código Negro foi acionado, uma diretriz que, segundo Rafael, representava o encerramento total de operações, com selamento completo da instalação. Não significava evacuação, significava contenção total. Ninguém sairia. Ninguém. Era como se preferissem enterrar o problema do que expor a realidade. Rafael então me puxou pelo braço e, sem dar explicações, conduziu-me por um corredor lateral que jamais havia sido mostrado antes. Um túnel estreito, mal iluminado, construído segundo ele por monges exorcistas ainda na fase inicial da instalação. Durante a fuga, ele me contou o que jamais havia sido autorizado a revelar. A entidade que havia despertado era apenas uma das muitas que haviam sido encontradas ao redor do mundo ao longo dos séculos. Algumas estavam petrificadas em desertos, outras seladas sob antigas catedrais. Cada uma com características distintas, mas todas com o mesmo padrão de aprisionamento. Eram chamadas de caídos, mas não no sentido simplista da teologia tradicional. Eles não eram demônios, eram dissidentes, seres que se recusaram a seguir um plano de salvação baseado em submissão total, e por isso foram silenciados. O Vaticano sabia, sempre soube, e por isso criou as chamadas Ordens do Silêncio, grupos que não apareciam em registros oficiais, mas que tinham autorização para intervir em qualquer lugar do mundo quando algo relacionado a essas entidades surgia. Eles não apenas monitoravam, eliminavam. Queimavam arquivos,
desapareciam com testemunhas, encerravam pesquisas. Rafael era um infiltrado. Tinha sido colocado ali para vigiar, mas ao longo dos anos desenvolveu convicções próprias. Ele acreditava que o público tinha o direito de saber, mas também sabia o que isso custaria. Antes de me deixar do lado de fora, já em uma trilha secundária a muitos quilômetros da instalação, Rafael me entregou uma pequena caixa de madeira, com o símbolo dos vigilantes entalhado à mão. Disse que ali havia documentos, mapas e cópias de fragmentos que provavam que o que havíamos encontrado era apenas uma peça de um tabuleiro muito maior, e que se eu realmente quisesse proteger a humanidade, teria que desaparecer com aquilo, me esconder, fingir demência, se necessário, e, acima de tudo, nunca confiar em ninguém que dissesse vir em nome da fé institucionalizada. Foi o que fiz. Abandonei minha carreira, rompi com amigos, família, colegas. Tornei-me uma sombra. Por 4 décadas, guardei a caixa sem nunca abri-la de novo. Às vezes, apenas olhar para ela me causava náuseas. Senti que havia algo ali que não pertencia a este mundo, mas nunca me desfiz dela. E mesmo que tenha me arrependido de muitas coisas na vida, nunca me arrependi de ter sobrevivido, de ter escapado, de poder contar essa história, mesmo que tardiamente, mesmo que ninguém acredite. Nos últimos anos, tentei divulgar partes do que vivi. Gravei fitas, digitei trechos, mandei cópias para universidades, centros religiosos e jornalistas. A maioria nunca respondeu. Alguns retornaram os materiais dizendo que não receberam nada. Um dos pesquisadores que parecia mais interessado desapareceu semanas depois do primeiro contato. Achei que era paranoia, mas não era. Algo, ou alguém, ainda está monitorando esse conhecimento. Como se a simples existência dessas informações fosse uma ameaça real à estabilidade de algo maior. Hoje, aos 82 anos, minha memória já não é a mesma. Mas minha convicção continua intacta. Escrevo este último relato não por vingança, nem por ego, mas por necessidade. Porque sei que os outros selos vão cair. Talvez não hoje, talvez não nesta geração, mas cairão. E quando isso acontecer, espero que alguém leia estas palavras, que entenda que os símbolos não são apenas ornamentos de fé, são ferramentas, são trancas, e que se forem abertas da forma errada, não haverá liturgia que impeça o que virá. Só resta resistir, ou desaparecer, como tantos antes de mim.